Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? A Amazon confirma a demissão de até 10 mil funcionários para controlar custos. No começo da semana, surgiu um boato na imprensa que a Amazon poderia fazer esse movimento. Só que hoje, quarta-feira, a empresa confirmou que ela vai realizar esses 10 mil cortes. Vamos entender quais são as áreas e as divisões que foram afetadas ou que serão afetadas e até a justificativa financeira para esse movimento da empresa. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Vamos lá. Vamos começar aqui com a notícia. A Amazon disse que está demitindo funcionários em todas as suas divisões corporativas, em rara rodada de cortes para uma gigante da tecnologia que teve um crescimento consistente ao longo de sua história. A empresa confirmou que está demitindo funcionários pois visa controlar os custos. Vamos ver quais são as áreas mais afetadas. A companhia pode cortar cerca de 10 mil empregos, incluindo em suas divisões de varejo, dispositivos e recursos humanos, disse fonte familiarizada com o assunto, que também observou que o número final pode mudar, ou seja, pode ser até um pouco maior. Os cortes afetariam cerca de 3% da sua equipe corporativa e não parecem afetar as centenas de milhares de trabalhadores de depósito. É aquele negócio, você foca no back-office para iniciar esse processo de redução de despesas, até porque a operação não pode parar, né? Mas se continuar, obviamente, com resultados ruins, até a operação eventualmente pode sofrer, mas a princípio, pela fonte aqui, não vai ser o que vai acontecer no curto prazo. Bom, isso são as áreas. Vamos entender agora quais são as divisões que vão ter ali olhar cirúrgico aí para fazer esses cortes. Vamos lá. Entre as equipes que foram alvo de cortes nesta semana estão funcionários do serviço de jogos em nuvem Luna da Amazon, marketing da Alexa, inteligência artificial da Alexa e Alexa Privacy, de acordo com funcionários. A Amazon também fez cortes em seu braço de desenvolvimento de produtos de consumo chamado Lab 126. Uma área da empresa onde testou novas inovações. Então, o que a gente vem percebendo aqui? Os ajustes operacionais estão sendo realizados naquelas áreas que eventualmente podem estar dando algum resultado negativo no curto prazo e que tem expectativa de criar um ecossistema ou novos produtos no médio e longo prazo. Então, dado que a situação está ruim agora, faz alguma priorização nos projetos que têm rentabilidade de curto prazo, deixando os de médio e longo prazo para segundo plano. Então foi basicamente isso que ela fez. Uma coisa interessante foi essa primeira divisão que foi mencionada aqui na notícia, que é a Luna da Amazon, que é de jogos. A gente fez um BTC News em alguns dias passados, falando um pouco sobre a Netflix tentando entrar nesse segmento de jogos. E eu falei para vocês nesse BTC News que era muito difícil você conseguir entrar de uma forma rentável, né, nesse segmento, que é dominado aí tanto pelas empresas de games mobile, quanto com as grandes produtoras aí de consoles e também agora de jogos, né, que é a Microsoft e o PlayStation. Então, o Google fechou sua divisão de jogos, a Amazon está tendo bastante dificuldade, como até a própria notícia vem mostrando, e outras empresas que também tentaram entrar nesse mercado estão com resultados muito ruins. A Meta também foi uma que tentou e também não está conseguindo ganhar tração aí nessa unidade de negócio. Então, essa aí por dificuldade, inteligência artificial, por causa de resultados de médio e longo prazo, só com a integração do ecossistema. Prioridade número 2, prioridade número 1 é você focar nas unidades que dão resultado agora de curto prazo, né? Por que isso está acontecendo? Vamos lá? Diretor-presidente Andy Jassy, como parte de uma análise de negócios, tem como alvo equipes e projetos não lucrativos na Amazon. O negócio de dispositivos tem sido um dos focos. A unidade, que há muito tempo é encabeçada pela marca de assistente inteligente Alexa, perdeu mais de 5 bilhões anualmente nos últimos anos. Então, só confirmando um pouco ali da análise que a gente fez, né? Vamos entrar um pouco nos financials e eu vou mostrar para vocês que o ano de 2022 está sendo um ano relativamente difícil aí para a Amazon. Vamos lá. Então, ó, eu peguei aqui o P&L da empresa e vamos analisar os primeiros 9 meses do ano de 2022. Então, ó, a receita passou de 332 bilhões nos primeiros 9 meses de 21 para 364 bilhões, aí um crescimento de um pouquinho mais de 10%. Só que olha que interessante, a divisão dessa receita está assim,
venda de produtos e venda de serviços. A venda de produtos, ela passou de 170 bilhões para 172, ou seja, andou de lado. O que cresceu foi a parte de serviços, que passou de 162 para 192. E eu vou mostrar para vocês aqui que a Amazon Web Services está dentro desse bolo. Fora, obviamente, outros serviços aí que a Amazon vem fazendo, né? Então, assim, parte de produto está andando de lado. Esse é o primeiro ponto interessante aqui quando a gente analisa o P&L da companhia. O outro é o aumento dos custos e despesas operacionais. E isso daqui está justificando o movimento que a Amazon está fazendo essa semana. Então, ó, os custos e despesas operacionais passaram de 310 bilhões nos primeiros 9 meses de 21 para 355 bilhões. E aqui, quando você pega todas as linhas, todas praticamente aumentaram bastante. E agora o foco é você conseguir reduzir um pouco dessas linhas de despesas para conseguir fazer esse SG&A total junto com a parte de custo, ficar um pouco mais em linha com o crescimento previsto aí da companhia para os próximos trimestres, né? E aí o que aconteceu? O lucro operacional caiu de 21,4 bilhões para 9 bilhões e meio. Olha, menos da metade do lucro operacional que ela tinha gerado nos primeiros 9 meses de 21. E ainda tem um agravante. Ela tem uma participação numa empresa de carro autônomo que também está sofrendo com a queda do mercado de ações. E aqui ela teve outras receitas, e no caso despesas aqui, de 13 bilhões, o que fez o prejuízo líquido ficar em torno de 3 bilhões de dólares, contra um lucro líquido nos primeiros 9 meses de 21 de 19 bilhões. Fazia tempo que a Amazon não divulgava prejuízo aí líquido nos primeiros 9 meses do ano, né? Então, o resultado virou. Agora é uma empresa que voltou a ter prejuízo líquido, que já fazia bastante tempo que ela não tinha, né? Vamos pegar aqui as 3 divisões aqui que ela separa o seu resultado, até para mostrar para vocês um pouco do drama, né? Então, ó, eles separam em América do Norte, Internacional e Amazon Web Services. Então, vamos lá. América do Norte. Ela passou aqui de um lucro operacional de 7 bilhões e 400 para um prejuízo de 2 bilhões e 600. A parte internacional, essa decepcionou pra caramba. Por quê? Porque ela tinha atingido o break-even em 2021, então ela conseguiu gerar aqui 703 milhões de dólares nos primeiros 9 meses de 21, só que agora está com um prejuízo de 5,5 bilhões. Isso daqui veio muito pela queda de receita que a empresa teve nesta unidade de negócio. Passou de 90 bilhões para 83 bilhões. Então, a parte internacional tá decrescendo. Isso daqui é muito ruim porque a Amazon vem investindo fortemente na expansão geográfica das suas operações. O que conseguiu salvar a lavoura aqui em termos de lucro operacional foi a Amazon Web Services. Tanto em termos de receita quanto em termos de lucro operacional, a empresa cresceu. Então, ó, passou de 44 bilhões aqui essa unidade para 58 bilhões, um crescimento expressivo. E o lucro operacional passou de 13 bilhões para 17 bilhões 636. A margem operacional caiu de 30 para 26%. Mas, mesmo assim, ainda é quem está sustentando a lucratividade operacional da Amazon. E agora está sustentando mesmo. Por quê? Porque nos primeiros 9 meses de 21, todo mundo estava positivo. Então todo mundo estava contribuindo positivamente aí para o lucro operacional da Amazon como um todo. Agora, a Amazon Web Services está conseguindo sustentar o prejuízo tanto da unidade internacional quanto da unidade da América do Norte. Isso daqui é um dos problemas aí que esses cortes tendem a melhorar nos próximos trimestres, né? Uma coisa que vem deixando muita gente preocupado é o quê? A Amazon, ela sempre foi muito conhecida e é um dos cases que a gente ensina aqui nos cursos da BTC de ciclo de conversão de caixa invertido. Então, ela sempre conseguiu, na sua estratégia de crescimento, trabalhar com uma margem muito apertada porque ela tinha um ciclo de conversão de caixa invertido. E isso daqui era em torno de menos 36 dias no dia 31/12 de 2021. Olha para quanto que caiu esse ciclo de conversão de caixa invertido. No último trimestre, ele está menos 1 dia. E o que isso significa? Significa o seguinte, menos 36, que foi o que ela começou o ano, significava que ela recebia o dinheiro de uma operação de venda 36 dias antes de ter que pagar um fornecedor. Então, ela tinha um capital de giro negativo que sustentava aí a operação de crescimento da empresa. Agora é menos 1 dia, o que significa ela recebe o dinheiro de uma operação de venda, no dia seguinte já tem que pagar o fornecedor, ou seja, um aumento expressivo no capital de giro. Isso daqui contribui negativamente
negativamente no fluxo de caixa das atividades operacionais. E isso daqui é uma coisa que vem preocupando aí na operação de 2022. Olha que interessante, né? No terceiro trimestre, eles até conseguiram melhorar um pouco da geração de caixa operacional. Passou de 7 bilhões e 300 aqui no terceiro trimestre de 21 para 11 bilhões e 400. Só que quando a gente pega os últimos 12 meses, a gente vê um impacto aqui do aumento do capital de giro. Então, ó, quando a gente pega dia 30 de setembro de 2021, 12 meses para trás, ela teve uma geração de caixa operacional de 54 bilhões, mesmo tendo um lucro líquido de 26. Então, ó, 26 de lucro líquido, 54 de geração de caixa operacional. Agora ela está com um lucro líquido muito menor, menos da metade, 11 bilhões e 300, e o fluxo de caixa das atividades operacionais caiu de 54 para 39 bilhões. Isso daqui é um problema. Por que que isso é um problema? Aí eu vou mostrar para vocês aqui no Free Cash Flow. Como a gente vê aqui, ó, eu peguei um histórico para quem está vendo no YouTube da geração de caixa operacional da Amazon desde o terceiro trimestre de 21 até agora. Então, ó, 54, 46, 39, 35 e agora deu uma melhoradinha nesse terceiro trimestre, 39. Por que que você está mostrando isso, Renato? Porque eu estou mostrando para vocês que a geração de caixa operacional caiu bastante, né? Só que o nível de CAPEX que a empresa tem feito aí nos últimos trimestres vem se mantendo minimamente constante ali, gira em torno ali de uns 55, 59 bilhões. Como você tem um nível de CAPEX superior, né, à geração de caixa operacional que você tem agora, né, o Free Cash Flow está negativo. Free Cash Flow negativo de 19 bilhões 686. Lembrando que na técnica de Discounted Cash Flow, você faz uma projeção futura de Free Cash Flow, traz a valor presente pelo custo médio ponderado de capital, aí você tem o Enterprise Value, aí você faz as continhas lá para você conseguir chegar no Market Cap. Ela estava com uma perspectiva positiva aqui, ó, então ela estava com Free Cash Flow positivo no terceiro trimestre de 21. Só que agora, esse Free Cash Flow negativo, ele se manteve constante negativamente nesses últimos 4 trimestres. Isso traz uma perspectiva muito ruim para o negócio. E outra, agora que ela está com lucro operacional negativo, né, pelo lucro líquido negativo, o ROIC da companhia também está negativo. Ela chegou aqui a ter um ROIC de 23,55 negativo no terceiro trimestre de 22. E aquele negócio que eu já expliquei aqui nos BTCs News. ROIC, ele tem que ser maior do que o custo médio ponderado de capital para você conseguir gerar valor econômico. E isso, consequentemente, tem, né, um impacto positivo no valor das ações. Quando o ROIC é negativo e a tendência de custo médio ponderado de capital aumenta, dado o aumento de taxa de juros mundiais, isso traz uma perspectiva negativa de destruição de valor. E isso também se reflete, só que agora negativamente, no valor das ações. Isso daqui é um problema. E sabe qual que é a outra coisa para a gente fechar essa análise financeira? Liquidez. Por que liquidez? Como a gente está vendo, o ciclo de conversão de caixa invertido dela agora está quase zerado. Tá? E dado que ela está fazendo CAPEX constante nos últimos trimestres, o que você acha que aconteceu com a posição de caixa e liquidez da companhia? Está diminuindo. Então olha que interessante, eu vou mostrar para vocês a taxa de crescimento desse negócio. Então vamos lá. A taxa de queda, né, nesse negócio. Então vamos lá. Ó. No dia 31 de dezembro de 2021, eles tinham 36 bilhões de caixa e 60 bilhões de investimento de curto prazo. Então o total de liquidez aqui é em torno de uns 96 bilhões de dólares. Agora, no dia 30 de setembro de 2022, posição de caixa é 35 bilhões e a posição de investimento de curto prazo, 23 milhões. Então, ó, 35, 23 dá 58, uns 59 bilhões. Então, caiu de 96 para 59 em menos de um ano. Obviamente, ainda está bastante tranquilo, ainda tem bastante liquidez, etc. Mas esse nível de investimento que a Amazon vem fazendo em várias unidades de negócio, isso daqui está consumindo caixa muito rápido. E agora, ajustes precisam ser feitos. Tanto é que o valor das ações reflete um pouco desses resultados negativos que a Amazon vem apresentando em 2022. Só para eu mostrar para vocês, ó, no pico, no dia 1º de novembro de 2021, as ações estavam sendo tradeadas a 175 dólares. Agora está 97 dólares. Então uma queda expressiva aí no market cap que fez a empresa sair daquele hall de empresas trilionárias. Agora o market cap dela está em 990 bilhões de dólares. Ainda é um market cap bem esticado, até pelos resultados negativos que a empresa tem, mas não é mais uma empresa trilionária que era o que tinha em 2021. E como a gente falou ontem na análise do BTC News sobre a Shopee,
não é algo exclusivo que está afetando a Amazon. Várias empresas de tecnologia também estão sofrendo e fazendo ajustes. Então vamos lá. Ó. A Amazon está entre as muitas empresas de tecnologia que passaram a reduzir os números de funcionários em meio a uma desaceleração nos negócios. Meta, Lyft, Google estão entre empresas que analisam ou vêm adotando cortes. Então, vamos ver o que vai acontecer. Várias empresas fazendo ajustes, mas os resultados operacionais da Amazon estão muito ruins em 2022. Vamos ver se no quarto trimestre as coisas começam a melhorar, até com esses ajustes que a empresa vem realizando. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.